Na sua visão, qual foi o momento de virada que fez você entender que a experiência do cliente é mais poderosa do que o marketing tradicional? O que acaba acontecendo? A gente é impactado por mais de 3.000, 5.000 marcas por dia. E por meio dos eventos e das experiências, a gente acaba sendo impactado por coisas que a gente nem percebe, nem lembra. Basta a gente fazer um exemplo simples do seguinte: onde você almoçou quarta-feira passada? Olha a dificuldade de não pensamento. Não dá. Sei nem o que eu comi ontem. E se Exato. não foi memorável, a gente não vai lembrar. É sobre isso. Então, quando a gente cria a experiência, nós estamos ativando emoção em uma ação. E a emoção, ela é a memória do coração. Então, quando a gente realiza as experiências, principalmente nos eventos, a gente consegue tirar essas pessoas do racional e jogar para o emocional. E quanto mais emoção eu gero por meio das experiências, maior é a memória que é ativada dentro dessa pessoa. Fala galera, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast NBS Readers. Hoje com um convidado muito especial, que é o Marcelo Braga, um cara que respira inovação e jornada e experiência do cliente. Ele, além de empresário e empreendedor, é escritor de um livro best-seller, que é a Fantástica Fábrica de Uau. Beleza, Marcelo? Seja E bem-vindo aí? aí. Tá aqui o livro, ó, pra quem Opa, tiver esse interesse. selinho aí pra poucos, né? Rapaz, que honra, né? Não é? Opa, bom demais. Mas aqui é o seguinte, tema livre, vamos falando. Hoje vamos dar um foco, claro, no livro. Eu Massa. faço a primeira pergunta, aí depois Vai embora. pau quebra. Bora, Primeira adoro. pergunta é, como é que surgiu a ideia do livro Fantástica Fábrica de Uau? A ideia surge quando eu comecei a dar aula na pós-graduação de uma faculdade e a minha matéria era de ativação e promoção de eventos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar referência, né? Uma biografia ali que possa nos alicerçar com relação àquilo que a gente vai falar. E quando a gente vai pesquisar justamente na internet, o livro que você tem sobre eventos, ele está muito mais ligado aos protocolos do que basicamente de como criar experiência em eventos. E quando chega a pandemia, tudo para, né? E ali talvez seja o momento ideal que eu precisava para parar e criar, escrever. Primeiramente, a metodologia da Liga, que é a empresa do qual eu tenho já 16 anos, e tudo aquilo que eu fazia empiricamente eu queria, cara, peraí, agora vamos colocar um método em cima disso? Como é que é o início, meio e fim, e é onde surge a fábrica de UAU? A gente testa a metodologia em mais de 200 eventos, e aí eu falo, cara, eu acho que dá para escrever um livro, né? E aí dentro disso eu faço uma proposta para a editora Gente, e a editora Gente, cara, amamos, adoramos, tem um super fit com a nossa editora, escrevo o livro, aí faço toda uma jornada, trago não apenas os meus 25 anos de carreira, mas os meus 45 anos na época, né? Hoje eu tenho 46 anos de vida, faço uma imersão na Disney, não apenas na Disney em Orlando, então eu vou na Disney, na Universal Studios, na Macy's, na Apple, Orlando Magic, na Rosen College Hospitality, que é a maior universidade de hospitalidade do mundo. Bebo de toda essa fonte, tudo aquilo que eu já havia criado, já fiz mais de 2.000 eventos ao longo da minha vida, e concebo a Fantástica Fábrica de UAU. É mais ou menos essa historinha aí que aconteceu. Tá, uma pergunta acho que bem pertinente é o seguinte, na sua visão, qual foi o momento de virada que fez você entender que a experiência do cliente é mais poderosa do que o marketing tradicional? O que acaba acontecendo? A gente é impactado por mais de 3.000, 5.000 marcas por dia, né? E por meio dos eventos e das experiências, a gente acaba sendo impactado por coisas que a gente nem percebe, nem lembra. Basta a gente fazer um exemplo simples do seguinte: onde você almoçou quarta-feira passada? Olha a dificuldade de não pensamento. Não dá. Sei nem o que eu comi ontem. E se Exato. não foi memorável, a gente não vai lembrar. É sobre isso. Então, quando a gente cria a experiência, nós estamos ativando emoção em uma ação. E a emoção, ela é a memória do coração.
Então, quando a gente realiza as experiências, principalmente nos eventos, a gente consegue tirar essas pessoas do racional e jogar para o emocional. E quanto mais emoção eu gero por meio das experiências, maior é a memória que é ativada dentro dessa pessoa, seja positiva ou mesmo negativa, né? Eu acho que isso faz total sentido, inclusive nas minhas aulas de finanças, por exemplo, a gente fala muito de preço e valor, né? Exato. Que é completamente diferente, né? As pessoas normalmente trabalham com preço e esquecem de criar valor para o produto, serviço, o que Sim. quer que fazem, né? E quando a gente consegue criar valor para o que nós propusemos a fazer, a coisa muda, né? A gente começa a jogar em outro nível, né? E quando você cria valor, e às vezes o que é simples não é fácil, né? Então, assim, a Mas gente fácil todo mundo faria, né? eu preciso gerar valor, ok, Exato. beleza, então vamos lá, né? Então, assim, para que você possa gerar esse valor que a gente fala, existe uma série de outras ações que precisam ser realizadas. Então, qual é o propósito? Qual é a razão de existir daquele produto ou serviço? Né? Então, esse é o primeiro grande ponto, né? Qual é a razão de existir, o que torna aquele produto, aquele serviço único? Qual é a história que está por trás daquilo ali? E o que aquilo gera de valor para quem está adquirindo? Basta a gente ver, por exemplo, que a gente não toma um vinho num dia especial num copo de plástico ou num copo americano, né? Então, o vinho, ele parece que ele perde o sabor num copo qualquer em frente a uma taça de cristal. Então, é sobre isso, é você gerar valor e experiência diante de todo um contexto que está ao redor daquilo ali, né? Agora, Marcelo, falando assim, na realidade dos negócios, né, para quem cria eventos, vamos partir do pressuposto que a gente quer realmente entregar algo uau, uma experiência além da expectativa. Como é que a gente coloca na balança a relação entrega uau com o custo dessa entrega? Então, a entregar mais tem a ver com gastar mais, com investir mais, custa mais? Ou é muito mais uma mentalidade e você consegue adequar isso a um orçamento que cabe dentro de uma estrutura? Então, na verdade, quando você cria o UAU, o primeiro ponto é de que você tem que ter um entendimento de que todo evento ele parte de 3 pilares. E são 3 pilares muito importantes: o conteúdo, o relacionamento e a experiência. Não necessariamente, óbvio, se você tem mais investimento para fazer, óbvio que você vai criar mais experiências. Mas a experiência e o fato de você criar o valor uau dentro daquele projeto, ele está intimamente ligado à expectativa e a percepção que ele tem diante daquele evento. Então, quando você tem os 3 pilares de um evento, conteúdo, relacionamento e experiência, você consegue criar uma sinergia entre isso. Então, por exemplo, conteúdo é o que faz a gente estar lá, é o que faz a gente adquirir ou querer estar presente. Mas a gente não vai apenas pelo conteúdo, porque hoje em dia a gente tem um conteúdo acessível em qualquer lugar, entre aspas, né? A curadoria que é o diferencial, mas as relações, o relacionamento é que faz aquilo também ser algo diferenciado, porque dependendo do conteúdo, dependendo de quem está fazendo, você tem um entendimento que as relações que estão ali são relações que vale a pena você estar lá. E o terceiro pilar é a experiência. É o que vai fazer com que o conteúdo seja passado de modo qualitativo e que as relações que vão estar ali sejam de fato proveitosas. Eu não tenho fila para entrar, para comer, para beber, para ir no banheiro, para sair. Eu tenho um acesso facilitado a qualquer coisa. E além disso, eu tenho as experiências que vão ativar nesse projeto aqueles atributos que eu desejo. Então, se eu estou fazendo um evento de tecnologia, eu tenho que criar experiências que me remetam a tecnologia e inovação. Porque isso é importante para que as pessoas tenham aquela percepção de que o evento é tecnológico, que o evento é inovador, através não apenas do discurso e do conteúdo, mas também de ações que estão acontecendo. Então, não necessariamente você gastar por gastar, mas gastar com inteligência, investir com inteligência em cada tipo de experiência. E tem aquela coisa também do telespectador, do espectador, do consumidor, se enxergar dentro de uma história que está sendo contada, né? Sim. Quando você se identifica, se enxerga ali, ou enxerga algo que você quer ser ali naquela história que está sendo contada, num evento principalmente, você se conecta mais, né? E aí isso tudo gera tal experiência
Sim. desejado. Agora, como é que eu crio essa história? Que história eu vou contar? É como se a gente chegasse numa sala de aula e a professora dissesse pra gente assim, agora todo mundo, caneta e caderno na mão, que nós vamos fazer uma redação. A redação é a história. Uhum. Mas que história eu vou contar? A primeira pergunta que a gente faz quando o professor diz isso é qual é o tema? Então, qual é o conceito que vai ter naquele evento para que em cima daquele conceito eu conto essa história? O conceito dentro de um evento, ele é a síntese da essência de tudo aquilo que eu quero dizer. Então, se eu pudesse sintetizar a essência do que eu quero dizer, o que seria? Ele é transformado num conceito ou numa temática. Dentro daquilo ali eu consigo contar essa história. Agora, ele não pode ser um conceito enlatado ou um tema enlatado. Esse conceito ele tem que estar alicerçado pelos objetivos, pelas premissas, pelos atributos, pela estratégia que foi pensada lá atrás para aquele evento. Por que eu faço aquele evento? E eu não faço outra ação? Por que o evento é a melhor estratégia para aquela demanda? Então, dentro de tudo isso, entendendo tudo isso e fazendo um briefing qualitativo, e a gente faz um workshop da Fábrica de UAU qualitativo, você consegue tirar de todos os stakeholders, ou seja, aqueles que direto ou indiretamente vão ter o poder de decisão da aprovação daquele conceito, você consegue extrair dele não apenas os seus desejos, mas as dores para que eu possa contar essa história que você está contando. Acontece muito de um cliente chegar até você dizendo, eu quero fazer um evento, mas sem tanta clareza desses porquês aí, desse conteúdo, enfim, qual é o objetivo final do evento. E dentro dessa metodologia, você mostrar para ele, de fato, qual é o objetivo dele, às vezes até mudar um pouco a rota, mudar, não é por esse caminho que você veio pensando, vamos por esse. Acontece muito isso, do cliente vir sem clareza? É o que mais acontece, assim. Porque o que acontece? O cliente ele tem muita clareza dos objetivos do evento. Exato. Mas ele não tem a clareza da melhor estratégia para atingir aquele objetivo. Do como, né? Entende? Então, essa é a questão. Então, eu quero fazer aquele evento, pois os meus objetivos são isso aqui. Tudo bem, beleza, mas qual é a estratégia que a gente vai adotar para atingir aqueles objetivos? Então, essa é a grande questão. Então, quando a gente inicia um projeto de um evento, o ponto de partida é de colocar na mesa todos aqueles que vão aprovar a campanha. Então eu não posso, por exemplo, já fizemos isso e dá errado, tá? Dá errado mesmo. Que a gente vai lá, e raras exceções que dá certo. Que eu vou lá, pego uma gerente de marketing, um analista de marketing, a gente faz o briefing maravilhoso na concepção delas. Quando a gente vai aprovar a campanha, não são elas não têm um poder 100% de decisão. Às vezes é um diretor ou até mesmo CEO de uma empresa. E aí quando ele vai ver, cara, não é isso. Mas por quê? Porque a gente não conseguiu extrair delas as dores dele. Ou elas não conseguiram extrair daquele gestor as dores que ele tem ao ponto dele ter o desejo de realizar aquele evento. Então, o que mais acontece é isso. É impressionante, cara. Né? Mas me fala um pouco o que diferencia as empresas que falam de experiência e das que de fato vivem essa experiência. Então, adorei a pergunta. Porque você tem as pessoas que ficam ali no vazio, né? No enlatado, né? A gente tem muito evento que a gente faz que o cliente fala assim, não, mas eu quero um bem instagramável. E eu quero, às vezes, fala assim, eu quero uma roda gigante no meu evento. Ué, por que uma roda gigante? Não, porque eu fui no Rock in Rio e tem a roda gigante do Itaú, tem a tirolesa da Heineken. Eu falei, então, a roda gigante do Itaú, a tirolesa da Heineken. Quais são os atributos que uma roda gigante e uma montanha-russa têm e que vai conectar aos desejos e às dores que você deseja suprir diante daquele evento? Então, na minha concepção, entre aqueles que querem promover a experiência e aqueles que de fato promovem a experiência, está justamente no entendimento de que cada experiência que será promovida naquele evento
parte de uma ação estratégica antes, muito bem pensada para que na jornada daquele cliente, aquela montanha-russa ative algo na cabeça dele. E não apenas uma exposição de marca, e não só apenas um oba-oba, uma firula e fim. Agora, complementando isso, que tipo de mentalidade o líder precisa ter para que essa cultura uau não fique só no discurso? E saindo um pouco só da entrega do evento, né? Pensando Exato. no líder corporativo aí, na pessoa no empreendedor, na pessoa que gere time, como é que ele traz o uau para a vida dele? Então, eu brinco muito quando eu ouço uma pergunta dessa. Eu lembro da primeira vez que eu voei de avião. Eu voei de avião pago por milhas da minha cunhada, que era um desejo que eu tinha para buscar a minha esposa, que na época era namorada, no Rio. Nunca tinha voado com 22 anos de idade. E ali, aquela primeira vez que eu voei, foi algo fantástico. Eu fui na janela, sofri todos aqueles burros de não abrir a janela, de que você tem que levar dinheiro para comprar comida. Pedir a conta antes de pedir a conta, aquelas coisas que amigo faz de quinta série, né? Mas por que eu trago isso? Porque hoje eu voo quase toda semana. Mas eu não perdi a essência do meu primeiro voo. Eu não perdi a essência de entender que aquele voo existe uma magia, como que toneladas e toneladas de aço tá voando e encurtando caminhos. É a mesma coisa que acontece nas empresas. A gente tem que sempre resgatar a essência e o propósito e a razão de existir daquele negócio. É o que vai tornar ele único. É como na parábola do Pequeno Príncipe com a raposa, que é o cativar. O cativar nesse momento, ele nada mais é do que o que torna ele único, autêntico e universal. Uau! É o que vai fazer com que ele consiga ser o que ele é e que vai te tornar ele único para qualquer pessoa. Então, quando a gente começa a ver que negócios começam a perder a essência, muitas vezes é esse líder que está perdendo a sua própria essência. Onde ele está deixando se levar pelos resultados financeiros muito além do que a excelência da liderança, do que a excelência dos seus colaboradores, da satisfação dos seus consumidores para a fidelização. Ele inverte. Na Disney existe a cadeia de excelência Disney, que é exatamente essa. Excelência começa pela excelência da liderança, excelência dos colaboradores, satisfação do consumidor, fidelização do consumidor, para então somente você estar olhando a questão financeira. Porque nada mais é do que consequência. Financeira é consequência, né? Tenho duas perguntas que vão Bora, emendar uma bora. na outra. Bom, primeiro, você acredita que o encantamento pode ser padronizado em processos ou ele depende muito mais da autonomia e da criatividade das equipes? Boa. Eu vou Essa é responder com uma metodologia, frase né? Disney que fica fácil essa. A Disney diz que não é a Disney que faz a magia acontecer. É o processo que faz a magia acontecer. Até então, eu trabalhava muito na liga com a criatividade. E eu achava que a criatividade ela era suficiente. E até mesmo a criatividade é um processo. A criatividade é limitada, né? Você não consegue sair dali e alçar voos maiores. Você não consegue extrapolar sem processo. Exato. E se você tem um processo, e hoje eu tenho a clareza da importância do processo, ela te faz com que você consiga ir muito mais além, né? Sim. Imagina se a cada voo você querer, o piloto de avião querer ter as suas próprias regras. Se ele faz tripulação, cheque de portas, tripulação 10 mil pés, tripulação... Ele está o tempo todo dando os comandos e não imediatamente, quando ele dá o comando, toda a equipe faz todo o cheque. Então, é esse processo, é essa rotina que faz a aviação ser o que é. Imagina se não houvesse o processo nesse sentido, né? Então vou emendar outra. No Brasil a gente sabe que tem um índice de mortalidade muito grande das empresas, né? Pergunta é, como que o encantamento pode ser um fator de sobrevivência e crescimento dos negócios? Eu acho que... Tô profundo hoje, né? Hoje você tá que tá, uma metralhadora. Tá bom, né? Paredão, né? Eu vejo que é a questão da construção de valor. Nós somos seres humanos, né? E para pensar, você está disposto a pagar um pouco mais por um serviço de qualidade,
Ontem mesmo, eu tive uma experiência muito legal. Não tem coisa que me tira. E muitas vezes o nosso propósito, ele também é a coisa que a gente mais odeia. Né? Assim, ele é o antônimo da coisa que a gente mais odeia, na verdade. Né? Perceba, o meu propósito de vida é promover momentos memoráveis através do conteúdo, do relacionamento e da experiência. Se eu desejo promover os momentos memoráveis, o que mais me tira do sério é você promover um momento memorável ruim e não positivo. Ontem eu estava no supermercado e aí eu estava numa fila, distraído, respondendo as mensagens. Uma menina vem bater nas minhas costas e fala assim: Senhor, eu vou abrir o meu caixa. Você pode vir aqui que eu vou te atender. Eu era o primeiro a ser atendido de um caixa e tinha mais 3 pessoas atrás de mim. Uhum. Eu sempre sonhei com isso. Eu sempre sonhei. Porque qual é o básico? Uma pessoa entra no caixa e grita lá, próximo. Uhum. E aí o último Sai cara... todo mundo correndo. O último cara que acabou de chegar, ele vai lá e ele acha que ele tem que ser atendido. Entende? Então, a partir do momento que ela tomou essa decisão de me chamar, eu falei, cara, lindo. Eu quero falar com o seu gerente. O gerente estava passando, eu falei assim, cara, isso aqui tem que ser ovacionado e dar exemplo para todas as meninas de caixa. E você já parou pra pensar que essa atitude é o básico bem feito? Porque é o óbvio, mas as pessoas não fazem, né? E isso me encantou. Você entende que o encantamento, ele não é tecnológico, ele não é inovador. E não é criatividade, isso aí foi um processo, né? É um processo. É o respeito ao processo. Você acha que um grande supermercado não diz isso para os atendentes? Opa. Quais delas não fazem isso? Então, quando eu falo do encantamento, ele de fato faz a diferença. Porque eu gero valor. Eu gero memória, eu gero história, eu gero encantamento. Então isso faz a diferença. Ao passo que, se ela tivesse feito como sempre foi feito, eu não estaria contando essa história. E aí eu acho que pô, isso foi no Carone. É importante dizer. Fidelizou, né? Aham. Né? Sim, sim. É sobre isso. Agora, seguindo então nessa linha, já que você deu o nome de empresas aí, me fala aí, quais empresas do Brasil hoje você considera que são exemplos vivos dessa cultura UAU? A gente vai falar da Liga, tá? Sim. Eu ia entrar na liga também, mas deixa você responder essa última pergunta. Então, uma empresa que foi divisor de águas na minha vida... Brasil, tô falando. Sim, Tá. uma empresa que foi divisor de águas na minha vida foi a ArcelorMittal. É uma multinacional, mas existe aqui no Espírito Santo. Ela foi de fato um divisor de águas na minha vida. Porque quando a gente ganha a conta dela em 2017, a minha empresa ela teve que aprender de modo muito rápido, em um curto espaço de tempo, a importância do processo e a importância da segurança e o respeito às pessoas. Então, assim, a Arcelor, apesar de ser uma multinacional, a ArcelorMittal é uma multinacional, mas as pessoas ali dentro, é impressionante como as pessoas promovem esse UAU entre elas, entre si e com os seus fornecedores. Eu sou encantado. Toda vez que eu entro lá dentro, eu faço uma oração de agradecimento, porque eles ensinam nós, fornecedores pequenos e menores, a estar o tempo todo se superando, trabalhando os nossos processos, trabalhando para que a gente possa entregar o nosso melhor. E olha que eu estou falando de uma siderurgia vendendo muitas vezes commodity, né? Então assim, olha que louco, né? Agora, quando você vai... Então eu peguei uma multinacional, né? Quando você vai para uma empresa menor, eu acho que a gente vai muito para a indústria alimentícia. Então, por exemplo, aqui em Vitória, cara, você ir no Spaghetti Company, por exemplo, cara, é um atendimento, na minha opinião, às vezes você demora, às vezes a entrar, porque você não fez reserva, coisa do tipo, mas a partir do momento que você é atendido com excelência, sabe? O pessoal quer te tratar ali com melhor qualidade. Esses dias, por exemplo, outro exemplo bobo, o Lava Jato que lava o meu carro. Olha o que o cara faz. Ele tem a moto dele, então eu ligo para ele, Barra República, ele pega a moto, deixa a moto em Barra República, pega, lava o meu carro, volta, pega a moto dele e vai embora. Gente. Resolve sua dor, né? Que é uma dor de todo mundo, simples. lavar o carro. Coisa simples, resolve a minha dor. É sobre isso, entende? Então, assim, e às vezes a gente faz aquela firula, a gente faz aquele negócio e que às vezes está no
no detalhe de você estar sempre superando a expectativa. Eu acho que esse é o grande segredo de você promover o encantamento. É você entregar aquilo que não está em contrato. A gente falou muito dos conceitos, falou do Marcelo escritor, agora vamos falar do Marcelo empreendedor. Conta um pouco da história, a história da fundação da Liga, como que a Liga chegou até onde chegou, os planos de futuro. Conta um pouquinho desse desafio que é empreender. São duas coisas distintas que se convergem, Que se né? convergem, mas são dois papéis, uma né? coisa é a fantástica fábrica de UAU, que é a metodologia UAU, e outra coisa é a Liga de Marketing, que é a empresa onde você coloca isso tudo de pé, né? Sim. Então, eu tenho 25 anos no segmento de eventos. Eu comecei como estagiário no escritório de design, que atendia a Onda Luz, trabalhei na Onda Luz Eventos, que era uma grande empresa na época que fazia grandes eventos como Vital, Vitória Memoráveis Pop Show, eventos, né? Vitória Pop Rock, os maiores eventos do estado. Então eu participei de todo esse processo. A gente vai entregando a nossa idade quando a gente fala, porque a gente curtia essas coisas que nem tem mais algumas Não, Vital delas, eu né? era muito novo. E aí dentro disso, aí eu vou para a Prisma Propaganda, onde eu trabalho ali como diretor de eventos da Prisma, monto minha primeira empresa, que é a Camisa 10, fico 3 anos e quando eu falo, não, cara, eu quero o meu próprio negócio, acho que tem que ser algo maior. E o Camisa 10 é o cara que resolve, é aquele que aos 43 do segundo tempo bate a falta e faz o gol como pede. Mas eu entendi que precisava de ser maior, coletivo, muito mais do que um jogador, um time, uma liga. É onde surge o nome. Eu adoro criar nomes, eu adoro. Pô, no final a gente vai te pedir uma opinião para um nome. Né? A gente tá com uma dor A gente de tá criar com um uma dor. nome, você acha Lembra da aí, não gente? esquece não, tá? Offline. Boa, offline a gente Eu pergunta. amo criar nomes, já criei assim, nome de umas 10, 15 empresas. Vai criar 16 hoje, a 16ª. Perfeito, eu amo criar, eu amo. E aí dentro disso eu crio a Liga de Marca. Eu falei, caraca, Liga de Marca. Eu falei, cara, esse nome é bom, hein? Fui lá digitar, na época a gente digitava, não era no Instagram, digitava no registro.br. Liga de Marketing.br, liberado. Liga MKT, liberado. Eu falei, cara, vou comprar. Comprei Liga de Marketing. Recentemente, uns 3 anos atrás, comprei liga.com.br. E aí vejo o NPI liberado e compro e monto a Liga. A Liga, ela parte de 4. Ela tem 4 grandes elementos. A Liga vem de união, Liga da Justiça, Liga dos Campeões, Liga de contato, de ligar, Liga de energia, de ligar, Liga de sinergia, De dar liga, né? de dar liga. Então é união, sinergia, Passou de 4. contato e energia. 4 elementos. Então é sobre isso. Então é você dar voz a tudo isso. E quando a gente cria a Liga lá atrás, em 2009, a ideia era de criar algo que ia muito além de evento. Era de criar muito mais do que eventos, momentos memoráveis. E dentro disso a gente começa a criar experiências e aí a gente se especializa em criar experiências por meio dos eventos. Então hoje a gente está no Brasil inteiro, rodando o Brasil. Conta dos últimos eventos que são extraordinários. Fizemos eventos em Barretos, fizemos para a Ecovias, fizemos eventos na Stock Car para a ArcelorMittal, fizemos projetos para o Sesc, para o Senac, enfim, para a NASCAR, a gente vai fazer um evento agora, essa semana agora para a NASCAR. Forte Leve. Então, assim, são grandes marcas nacionais, rodando o Brasil. Ano passado nós fizemos mais de 100 eventos em 8 estados brasileiros. Então, assim, isso tudo com entrega onde a gente, de 0 a 10, a gente quer tirar a nota 11, que é a nota UAU. A gente quer entregar aquilo que vai além, aquilo que não se espera. A gente quer que a pessoa saia feliz e no final a gente vai entregando mais, entrega mais e não para de entregar. É sobre isso. E onde a gente vai enxergar a Liga nos próximos 10 anos? Quais são os planos aí? Então, a gente tem feito alguns investimentos em projetos autorais. Então, esse ano, a gente teve o nosso segundo projeto autoral, que foi o Modal Expo. Então, a gente já tem as 3 bases, que é um projeto que a gente criou de alta performance. O segundo evento a gente criou é o Modal Expo, que é um evento autoral de grande porte. Nós começamos já com 10 mil metros quadrados. É um projeto em sociedade com a Milanese e Milanese e uma parceria com o Sincard, Sindiex e Transcares, juntamente com a FEComércio, FETransportes e Afins.
A ideia é de continuar criando grandes projetos autorais, ter as próprias labels, mas também ter uma abrangência nacional. Então, assim, a gente já faz vários projetos para o Brasil afora, então a ideia é, de fato, expandir esse mercado, expandir mesmo o Brasil, ter unidades de negócios pelo Brasil, porque o céu é o limite, a gente não tem que ter, a gente faz aqui no Espírito Santo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá mesmo trabalho, né? Mesmo trabalho, cara. E assim, e a gente faz de uma forma que o paulista, por exemplo, não consegue fazer. Que é o mais por menos. Os caras fazem grandes projetos com grandes verbas. Orçamento infinito, né? Pô, orçamento infinito. Faz com o verbo que a gente tem. Então a gente consegue dar mais soluções por menos custo. Que a gente consegue gerar muito mais valor dentro desse sentido, né? Agora, para mim fica claro que, obviamente, para ter um resultado depende de time e de pessoas, né? Sim. E para ter pessoas uau, para entregar uau, a empresa tem que ter uma cultura muito forte, né? Sim. Me conta um pouco da cultura da Liga. A gente está muito alicerçado pelos nossos valores e entendimento do que faz a Liga ser a Liga. Além dos grandes quatro elementos da Liga, a Liga ela é feita primeiramente por uma boa parceria. E uma parceria que não se limita a gente com os nossos clientes. Somos nós com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência com os nossos clientes. É aqui que é o despertar. De dentro para fora, né? É de dentro para fora, né? Então é aqui que começa isso. Dentro disso, cara, criatividade. Cara, aí você pode sentar a criatividade, levando para essa jornada, que às vezes um evento ele tem ali... Tem evento que a gente não está fazendo mais evento, vem gincana, né? Que tem 2 semanas tem que fazer uma entrega, uma semana acaba, você tem que entregar e é isso. Esse é o jogo. Mas às vezes você tem evento de 3, 4, 6 meses e que a gente adiciona leveza. Leveza no dia a dia. Então tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso de você estar ali no dia a dia da Liga, entendendo que, cara, vai ter final de semana que você vai se ferrar, você vai ter que trabalhar mesmo e é isso. Mas que hoje, por exemplo, você vai lá comer um churrasco na galera como a gente fez hoje, porque a gente fez uma apresentação, né, lá do nosso plano de negócios, do que está por vir, e depois a gente falou, cara, vamos comer um churrasco todo mundo junto? Bora. Vamos para uma churrascaria, comer um churrasco e voltamos, e eu tô aqui hoje, agora, né? E já deu uma palestra esse meio tempo. Opa! Mas dentro disso, então assim, você tem que ter leveza. Mas não pode ter acomodação. Então a gente coloca a inquietude. Para você ir e não parar no primeiro sim e no primeiro não. Para você ir além. Você não parar de ir além. Entendendo que você tem que ter segurança. Está seguro o processo? Então, cara, beleza. Pode inovar à vontade e, obviamente, entendendo que isso tudo tem que dar resultado. É isso que a gente trabalha no dia a dia da nossa empresa, né? Então, esses são os valores inegociáveis para a gente, entendendo que a gente promove momentos memoráveis. Poderia ser eventos memoráveis, mas não. São momentos. Momentos, né? Por quê? Porque momento é todo momento. Verdade. E evento é lá, 4 horas. Mas e o momento? É agora. Eu tenho que estar fazendo esse uau. E tem projeto de mais livros? Então... Chega treme, né? Aí, ó, pra quem não viu ainda, tá aqui, ó. E tem o selinho, né? Best-seller, né? Best-seller. E a gente conquistou o primeiro lugar no Brasil na categoria negócio, né? E conquistamos ainda também a Veja, na Publish News e na Veja, né? Então, assim, é um grande feito, ainda mais para uma categoria de eventos, né? Que Opa. Nichado, né? Mas- nichado e que não tem ainda, e que a gente não tem, inclusive, referência. Você Então, não assim, consegue nem fazer uma benchmark, né? Você tem que fazer pelo que você sabe de conhecimento, né? é o que eu brinco muito o seguinte. É muito mais fácil ter uma bibliografia não tem. Não, Pra se apoiar, né? e é muito mais fácil você ser uma marca de gin do que você ser uma marca como Campari. Entende? Uhum. O Campari é o esforço próprio, cara. Imagina a força que a Campari faz para se manter. Diferentemente da indústria do gin, da indústria da vodka, da indústria do whisky. Que um impulsiona o outro. Então a bebida da moda é o gin. Ah, é menos calórico. Quando você vai ver, uns falam que é, que não é, enfim, não importa. Mas a indústria do gin impulsiona as marcas de gin. Sim. Quem impulsiona o Campari? Não, agora tem o... Como é que é o nome do Gustavo Lima lá?
Tem um vermelhão? Ah, é? Tem. Criou? Que bacana, bacana. Mas, enfim, é Então- um caso isolado. Campari é Então, Campari. mas é sobre isso. Campari é Campari. E que a gente nem tá lembrando o nome, né? Campari é o Bombril, né? Que não é Bombril, é palha de aço. É palha de aço, É, exato. né? Mas é legal que a gente vê que a Liga realmente se destaca no mercado a tal ponto que ela tem a própria jeito dela, né? Que é Sim. outra coisa, não é uma empresa de eventos como as outras. Ela é a Liga. E a gente, por exemplo, a gente não participa, por exemplo, de concorrência por job. Isso é premissa nossa. Por job a gente não participa mais de concorrência. Então o cliente vai lá e fala assim, vai chamar 3 agências para criar, apresentar e apresentou, eu quero você, eu quero... Já foi o tempo disso. E na minha visão isso é completamente desrespeitoso. Você tem que conhecer a agência, e aí uma questão do que eu falo para quem é líder, para quem é empresário, para quem é do departamento de marketing, nada melhor do que você criar uma boa relação com a sua empresa de eventos. Assim como você cria com a sua empresa de publicidade. Porque o evento já deixou de ser operacional há muitos anos. O evento ele é uma ferramenta de estratégia. Então é completamente diferente. E quanto maior a relação que você cria com a sua agência de eventos, e aí não importa se é a Liga ou qualquer outro concorrente, não importa. Crie uma relação de confiança com essa empresa e construa os projetos para que vocês possam ir evoluindo juntos. E não ficar pingando de job em job, que a cada job você vai fazer uma concorrência. Quem está mais perdendo é o cliente. Entende? É diferente, né? Tá, eu tenho só mais duas aqui pra matar. Bora, porque bora. Senão a gente vai falando o dia inteiro. Vamos lá. Muitas empresas acreditam, empresas e pessoas, né? Acreditam que encantar custa caro. Como equilibrar rentabilidade e encantamento? Eu acredito muito que seja o entendimento da razão de existir de cada projeto, de cada job, de cada evento. Eu acho que quando isso está muito bem alinhado, você consegue surpreender absurdamente, porque vai além da questão tecnológica, da questão inovadora, vai além de tudo isso. Vai do calor humano. Quantas vezes você fez viagens muito mais simples do que viagens para o exterior e que foram viagens muito mais encantadoras e muito mais memoráveis? Então a questão não está apenas no investimento. Está na razão daquela viagem, está no propósito daquele momento e a clareza daquilo ali. Entendendo a responsabilidade que você tem que criar nessa jornada. Então, se nessa jornada tudo faz sentido e cada passo está sendo milimetricamente pensado, cara, você pode estar dormindo, sabe? Não precisa ser um hotel 5 estrelas, você pode estar dormindo num hotel 2 estrelas ou numa pousada, ou até mesmo no hostels, mas que a pessoa tenha um cuidado, o carinho de, cara, deixar a sua cama arrumadinha, limpinha, com um quadro ali com a foto da sua família, com uma água para você chegar às vezes no momento tarde e você não deu tempo de comprar, de que você chega lá e fala, ó, cara, que você precisar, você não pense 2 vezes, você me liga que eu vou estar aqui à sua disposição. Esse calor humano, ele é muito mais forte. O que mais você lembra da Disney, quem já foi na Disney, eu acredito que vai ter o mesmo discurso do que o meu, o que mais você lembra da Disney não é somente os brinquedos, que existem muitas tecnologias, mas o modo de encantamento dos colaboradores, que lá são chamados de elenco, com você. É o jeito que eles te tratam, é o carinho que você recebe, é o fato do personagem abaixar e olhar nos olhos do seu filho. É sobre isso. Isso vai muito além de qualquer tecnologia, qualquer grande decoração, qualquer investimento. Porque basta ter uma recepcionista mal-humorada, um atendente do bar mal-humorado, uma pessoa que tiver na entrada do caixa mal-humorado, uma fila grande para estragar todo Você não volta o mais, investimento. se ainda fala mal. Exato. Bom, continuidade a essa resposta deu nosso tempo, né? Sim. Hoje Vamos voa, pra né? última. Que conselho que você deixaria para empreendedores e gestores para montarem sua própria fábrica de uau? Primeiramente, eu teria... Acho que o primeiro ponto parte da questão do propósito. Acho que esse é o primeiro ponto. É ter a clareza
E a razão de existir é do que torna aquele produto ou serviço único. Acho que esse é o primeiro ponto, é eu entender por que as pessoas compram de mim e não compram do outro. Acho que esse é o primeiro momento, é a primeira questão. Acho que o segundo ponto é não parar de investir em você e na sua equipe e no seu time. Eu brinco que quanto mais os clientes investem em mim, mais eu invisto nos clientes. Eu estou constantemente indo em eventos não óbvios. Semana passada, por exemplo, eu fui fazer um match day na SAF do Curitiba, lá em Curitiba, para entender como é que é o mecanismo que está transformando o time do Curitiba numa grande potência. O que isso tem a ver com o evento? Entende? Então, diante disso, eu não paro de investir. Então, acho que esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é de não perder a sua essência e não perder a sua autenticidade. Então, a mesma forma que eu trato vocês, eu trato qualquer pessoa de qualquer hierarquia. Isso diz muito. Qualquer pessoa. Porque todas as pessoas têm histórias lindas, histórias maravilhosas e que precisam ser respeitadas. Então, você ter um respeito à sua essência, um respeito à sua autenticidade, vai fazer com que você seja um ser humano melhor, mais espiritualizado, para que você possa vender e estar aqui para entregar aquilo que você sabe fazer de melhor. Acho que dos dois grandes momentos da nossa vida, primeiro é quando a gente nasce, e segundo é de entender por que nós nascemos. E se você está pensando do tipo, cara, e agora? Né? O que eu faço? Eu gosto de contar essa história que eu vi, que eu acho linda, é que a melhor hora de você plantar uma árvore, o melhor momento, foi há 10 anos atrás. Mas o segundo momento é o agora. Então, dentro disso, cara, a gente tem que estar atento que nunca é tarde para você sonhar. E a gente não pode deixar que os nossos medos sejam maiores do que os nossos sonhos. E eu sou a prova disso. A minha história é a prova disso. Eu poderia ter sido um grande funcionário no Banco do Brasil, como meu pai queria. Ou um médico. E de um médico eu só puxei a letra. Mas eu fiz a minha própria história. Eu acreditei em mim. Quando ninguém mais acreditava, eu acreditei. E eu não desisti. Eu já beijei a lona várias vezes. Eu já coloquei 3 carros refinanciados na minha empresa. Eu já refinanciei o meu apartamento no meu negócio, acreditando que aquilo ia dar a volta por cima, assim como deu. E quando você encontra com o seu propósito, cara, esquece. Aí é como Matrix, saca? Você tira todo esse cenário e você vê aqueles numerozinhos assim, aquelas codificações, porque fica tudo mais fácil, tudo tem mais sentido. Como é que a gente falou esse dia? Você pega um vento de cauda. Oi? Você pega um vento de cauda, se você tá preparado, se você tá você ali. Pega o vento de calda e vai embora. E você vai. Aí deslancha. É o Matrix. É isso aí. Fechou com chave de ouro, né? Eu Acho ia que a falar gente não porque tem hoje nem pode mais o que falar. fechar juntos, né? Uau. É sobre isso, cara. É sobre E que isso. legal a gente aqui, hoje no Clube do Livro, falando com o escritor do livro, né? Que a gente fala de muitos livros aqui, Quem não leu mas ainda, sem ó, a presença do escritor, então que super legal. dica, beleza? Quem me acompanha na internet já viu que eu postei no avião esses dias, Sim, né? sim. E vai muito além, É. vai muito além do evento. Ele fala sobre a vida, ele A fala vida. sobre você Total. ser o vetor de transformação, o algo que você deseja ao mundo. É sobre isso, cara. O evento é só a linha mestra, né, do livro, né? Mas E é você muito pode mais que aplicar isso. no seu negócio, você pode aplicar na Pra sua tudo. vida, na sua Pra tudo. família, com seus filhos, surpreender sua esposa, surpreender os seus filhos. Aqui tem como você faz essa surpresa planejada. É isso aí. É muito bacana. Então, para tangibilizar esse momento memorável, a gente quer uma dedicatória, um autógrafo. Opa! Esse livro é nosso e fica o convite para quem está nos ouvindo aí para ler o livro Fantástica Fábrica de Uau. Nosso grupo também do NBS Readers, tá todo mundo já convocado. E se você não está participando do nosso grupo do WhatsApp também, Vamos deixar participe, o a gente link, vai né? deixar o link. Siga-nos nas redes sociais. Braga Marketing, Braga MKT e Boa. Liga de Marketing. Show de Juliana bola. _ Velo, com Oi, 2 L's. Ô, Thiago Bacete. Beleza? É isso aí. Valeu, Podcast galera. de hoje, NBS, Faesa, Abraço. Readers. Valeu. Tamo junto. Valeu. Bora!